Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. E você tem que ser muito sincero e te responder de verdade a primeira coisa que te vem, tá? Você ganhou na Mega Sena, você ganhou na loteria. 20 milhões, 30 milhões, uma quantia suficiente para o resto da sua vida se você souber, né, não fizer burrice extrema. Você ganhou. Como você reagiria? Como é a sua reação? Eu fiz essa pergunta para uma cliente uma vez há muitos e muitos anos. E eu lembro que ela falou assim, nossa, eu ia ficar doida. Eu ia ficar maluca, desembestada, eu ia ficar desesperada, eu ia ficar completamente maluca. Eu ia gritar, depois eu não ia saber o que fazer. E parece esquisito, quem está assistindo pode julgar essa pessoa, mas ela foi sincera. A gente estava num ambiente terapêutico em que foi feita essa pergunta, então ela estava, né, numa energia de ser sincera com ela mesma. Porque quando a gente cria uma hipótese mental, se eu ganhar, eu vou ficar muito relaxado, eu vou ficar muito tranquilo, Não, tem que ser sincero com você. Então, a pessoa que realmente ficaria super relaxado, super tranquilo, e falaria, nossa, agora eu tô garantido, né? E ficaria muito lúcido nas suas escolhas, de uma forma muito imediata, é muito mais raro. É muito mais raro. A maioria das pessoas, isso tem um porquê, é isso que a gente vai construir ao longo desse vídeo, esse entendimento aqui, tá? A maioria das pessoas ia ficar desembestada mesmo, muito very crazy, ia sair do seu eixo, ia dar um desequilíbrio grande. E aí você pode pensar assim, Bárbara, é porque a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, na nossa situação atual, é ferrada de grana. É ferrada de grana, Bárbara, ou tem crenças negativas com relação ao dinheiro, então se ganhar uma grande quantia, vai ficar muito louco por causa disso, porque tem crenças de escassez financeira e viveu na escassez financeira a vida inteira. Não, nós temos exemplos de pessoas que ganharam. O Big Brother é um exemplo disso, né? O valor é menor, mas é um valor que pode mudar a vida das pessoas. Pessoas que mudaram as suas vidas e pessoas muito humildes, muito simples, que construíram impérios de forma silenciosa, discreta e fizeram, às vezes aparece, participante tal, quanto que ele ganha, participante da edição X, e pessoas que até vinham de uma classe média alta e não conseguiram administrar. Então, não é sobre escassez financeira a manifestação. A gente não pode ser raso, não é sobre isso. Tudo é sobre como você se sente na maior parte do seu dia, né? Dos seus meses, dos anos, do tempo de vida que você tem. Tem a ver com o quanto a pessoa se sente segura na vida. E quando a gente fala de segurança, a gente fala de afetos. Afetos. Porque não é tão difícil desprogramar uma crença de escassez financeira, quando ela é financeira. A questão da escassez e de viver no controle é o que a gente está começando a colocar nesse vídeo. Ao final, essa luzinha vai se acender totalmente para você. Uma crença de escassez financeira de uma pessoa que viveu cercado por pessoas que falavam que dinheiro é sujo, que dinheiro faz mal. Ela começar a ir mudando as referências dela e começar a, talvez, conviver em espaços de pessoas mais abastadas, etc. Isso já vai mudando ela. Isso qualquer coach meio raso ou muito raso vai falar. Vá num shopping de rico, fique olhando as coisas. Não é isso que a gente trabalha aqui no Desprograma. A gente vai a fundo. Porque o core, o cerne da sua insegurança é relacionado a como você se sente nas trocas, nos afetos. E os afetos não são as pessoas. É o que te afeta. É como você é afetado no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu sentir. E, consequentemente, no que você vibra. Né? No seu estado de espírito. Então, os afetos não são as conexões. Mas é a sua forma de se conectar com as pessoas. E o que são as trocas e as conexões para você? É o que te afeta. Por isso que a gente pode ver que pessoas em famílias, às vezes humildes,
com dificuldade financeira, mas que tiveram os afetos do pai, da mãe ou dos avós, das pessoas que a criaram, que o criaram, essa pessoa, ela é perrengada, ela tem dificuldade, mas ela vai para a vida sentindo que ela cria as possibilidades dela, porque ela tem uma base afetiva segura. E a base afetiva segura não quer dizer que os pais ainda estejam vivos, mas que na primeira infância, que na adolescência, que quando a pessoa estava formando a visão dela mesma e o pertencimento dela no mundo, ela se sentia segura. Que as pessoas que a criaram, que o criaram, fizeram de tal forma e ela absorveu também de tal forma aquilo que ela falasse, tá, eu tenho para onde correr, eu tô seguro, eu tô segura. Eu não preciso correr toda hora para minha mãe, eu não preciso correr toda hora para meu pai, para minha avó, para meu tio, mas eles estão ali. Aquela sensação de eles estão ali. Sabe quando você é criança e você vai numa festa e você dorme, né, no carrinho, enfim, te colocam na cama de alguém para você dormir, e você fica dormindo ouvindo os adultos conversar e você se sente seguro? Tem gente que teve isso em alguns momentos e outros momentos eram terríveis. Tem gente que teve isso a infância toda, porque se sentia seguro. Tem gente que nunca teve isso, tá? Então não quer dizer que a pessoa que não teve essa segurança na primeira infância vai viver passando perrengue financeiro. Não, nada é assim, sem exceções. Tudo tem exceção, galera. Tudo tem exceção. Mas entenda que quando você pensa, ganhei na Mega, fiquei maluco, fiquei perdido, é porque você não tem uma base sólida em você. Provavelmente porque faltou. Às vezes falta, porque pai, mãe, avó, quem cria é imperfeito. Nós, enquanto humanos somos imperfeitos, né? Então, e o próprio ser, mesmo criancinha, tem as suas particularidades, né? Então vai interpretar de uma forma ou de outra forma. Então não tem culpabilização de ninguém aqui. Mas existe esse contexto das pessoas que se sentiam seguras. Eu tenho para onde correr se eu precisar. A criança que cresceu com isso faltando na vida dela, ou o contrário, as pessoas que deveriam trazer segurança traziam abuso de poder, abuso físico, e coisas terríveis, essa pessoa se desenvolve instável. Então, às vezes, ela faz muito dinheiro, perde todo o dinheiro, porque ela não tem um eixo dentro dela. Às vezes, ela não consegue nem fazer, né? Porque ela não sente que o universo, o cosmo, a apoia, que a vida é uma rede de segurança para ela. Ela não sente isso. Ela tem dificuldade de fazer amizade na vida adulta, às vezes ela se isola muito, mas o principal que sempre acontece, ela vai tentar controlar as situações. E com esse excesso de controle, ela nunca vai relaxar. Essa pessoa, ela não relaxa. Então, quando ela pensa numa mega sena, quando ela pensa numa coisa maravilhosa, ao invés dela falar, agora pronto. Ela não pensa assim, ela não sente assim. Ela pode pensar, mas ela não vem pro sentir. Ela vai ver aquele tanto de dinheiro, mas dentro dela não tem segurança para um relaxamento, né? Não tem esse relaxamentozinho de eu sou criancinha, eu tô aqui, a minha família tá ali e eu posso dormir enquanto a minha família tá ali. Não foi criada essa energia. Ela não confia nos outros. Não porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ela nunca teve prova de outros seres humanos que ela podia confiar. Então, ela tenta controlar tudo, ela não relaxa. O que o guru da lei da atração fala para você? O que principalmente os reprogramadores vão falar para você? Que você tem que relaxar. Que você tem que fingir que você já tem a coisa. Ora, isso é tudo muito, muito raso. Porque quem é esta pessoa que vai fingir que já tem a coisa? Você tem que partir de um ponto que todo mundo é igual, não é? Pessoas receberam segurança e afeto, pessoas não receberam segurança e afeto. Pessoas receberam segurança e afeto e piraram no ego, ficaram mimadas.
e criaram um hoje completamente caótico, e outras pessoas não receberam segurança e afeto, mas trabalharam na terapia, se desprogramaram de padrões, ressignificaram e têm relações legais. Ou escolheram ficar sozinhas, mas se sentem seguras em Deus, na fé delas, da forma que for. Então, de quem é que a gente está falando? Então, quando a gente fala para a pessoa, finja até que se torne real, para a maioria das pessoas que não tem um interno seguro, vai piorar. Eu tenho que fingir que eu ganhei na Mega. Mas a sensação interna é mais responsabilidade, mais solidão. E eu tô dando exemplo da Mega, gente, porque é um exemplo clichê e que todo mundo conhece. Mas pode ser o seu sonho aí. Você vê por que você sabota o seu sonho? Não tem a segurança interior. Tá tentando controlar tudo? Não porque tem medo ou crenças de escassez, mas porque não se sente amado e apoiado pelo universo e pela vida. Eu nunca fui amado e apoiado, então eu não sei o que é isso. Precisa começar a fazer para você. Isso que é desprogramar. Então entenda, a pessoa que não tem esse eixo de afeto, de afetividade, né? Ela não se sente segura, ela não se sente amada e apoiada pelo universo, ela vai tentar controlar tudo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, esse é um mecanismo da psique. A maioria das pessoas que não teve afeto tenta substituir afeto por poder. Certo? Eu substituo afeto por poder. Tem pessoas que tiveram muito afeto, mas que mesmo tendo muito afeto, que foi um exemplo que eu dei aqui rapidinho, quem pegou, pegou, né? Eu recebi muito afeto, mas eu não valorizo esse afeto. Eu sempre tive isso. Minha mamãe sempre me amou, meu papai sempre me amou. Então, eu tomo por garantido. Afeto é normal, é igual o ar que eu respiro, nunca vai me faltar oxigênio no planeta. Né? Eu não sei o que é não receber afeto. Então, eu fico uma pessoa mimada e eu quero poder. Eu desdenho o afeto que eu recebo e eu vou pro poder. Então, ou é por uma pessoa mimada, né, um mecanismo de uma pessoa mimada, ou é a pessoa que não recebeu realmente. E ela não encontra afeto atualmente porque o mundo tá cada vez mais maluquete. E aí ela vai falar, eu não tenho afeto, então eu vou ter poder. Eu vou ter um baita apartamento, eu vou ser um empresário, uma empresária bem-sucedida, Ela vai consumindo, ela vai gerando, mas não gerando positivamente, né? Mais um consumo. Porque ela vai substituir afeto por poder. Só que essa pessoa não relaxa. Ela conquista lá fora, mas ela não relaxa. Então existem vários cenários aqui. Mas comumente é isso que acontece. Eu substituo o afeto por poder. E aos olhos do mundo, essa pessoa está manifestando. Ela não está manifestando. Ela está num buraco gigante emocional. E ela depende do poder. Ela depende de se sentir poderoso, poderosa. Quando ela não se sente poderoso, poderosa, a Cleópatra junto com Napoleão Bonaparte, junto com Júlio César, quando ela não se sente, né, aprovando ou desaprovando as pessoas, ela cai. Porque ela está viciada em substituir afeto por poder. Então, veja bem o cenário. Isso não é manifestação. Manifestação é quando a gente se sente tão bem por dentro que a realidade de fora é um match, começa a tomar forma a partir do nosso estado de espírito interior. Isso é manifestação. Então vai vendo as pessoas que você segue, viu? Vai vendo as coisas que te inspiram. Se não é uma pessoa que está trocando afeto por poder, tá? E aí, cuidado também com as desculpas, né? Mas é porque a pessoa nunca teve, tadinha. Sim, não é tadinha. É um processo que ela precisa trabalhar em terapia. O afeto, o amor está disponível. A gente tem que começar a tocar esses espaços, né? Se desfazer das feridas, se abrir para as pessoas certas. Já já a gente vai ver os passos aqui para você finalmente começar a relaxar. E ser a pessoa que, se pensar em ganhar na Mega, ou se pensar em ser aprovada naquele trabalho que você quer, se pensar em encontrar o amor da sua vida, você não ficar doido. Você falar, eu mereço, está tudo certo, e eu relaxo. Quando você conseguir criar essa hipótese desse seu grande sonho, e de verdade se sentir relaxado,
Daqui a pouco esse negócio vem, daqui a pouco você manifesta. Por quê? Porque é exatamente o título, o tema aqui do vídeo. Quando você não quer, é quando você manifesta, quando você não precisa. E a pessoa que, ao criar uma hipótese da manifestação, fica, ai meu Deus, eu vou ficar muito ansioso, eu vou ficar desesperado. Ela não está pronta para manifestar. Por quê? Porque ela precisa. E a pessoa com o afeto preenchido, ela não precisa. Ela acharia muito bacana, ela teria muito prazer naquilo, mas ela já tem o cardíaco quentinho. Ai, Bárbara, mas isso depende de pessoas maravilhosas aparecerem. Será? Não, a gente vai começar a galgar aqui agora os passos para que você se torne essa pessoa que largue os controles excessivos, pare de trocar afeto por poder, ficar nessa ambição desenfreada que mascara uma falta de relaxamento afetivo e entrar nesse estado de relaxamento e tranquilidade natural, que é da pessoa que não precisa. Então, primeiro passo para você começar a cuidar do seu coração, dos seus afetos. Começa a agradecer o amor que está disponível na sua vida hoje. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma seguidora minha que se tornou uma amiga maravilhosa. Essa seguidora minha, ela esteve no workshop de manifestação que está disponível no site gravado para você adquirir, tá? Que foi um workshop maravilhoso, eu ministrei ele ao vivo e ele está lá no site, muito acessível para quem quiser fazer. E ela fez uma técnica, um exercício lá e as coisas foram se desembolando na vida dela, eu sou a prova viva porque eu fui vendo. E ela, Bárbara, você entrou na minha vida e eu saí manifestando. Eu falei, não, foi você que fez o exercício no workshop e conseguiu, né? E na época ela queria um amor, ela queria uma família, ela queria viver um grande amor e tudo mais. E ela falou, Bárbara, eu só tenho a minha cachorrinha. Eu não tenho mais ninguém, eu tenho a minha cachorrinha. Eu falei, você ama a cachorrinha? Ela, eu amo a cachorrinha te ama. Ai, ela me ama muito. Agradece essa cachorrinha, dia e noite. Nossa, eu amo tanto a fulaninha, né? Falava o nome da cachorra. Eu amo tanto a minha doguinha. Nossa, é tão bom, ela me faz tanta companhia. Nossa, e dia e noite ela agradecendo o amor. Ela é casada hoje com uma pessoa maravilhosa, teve um bebezinho muito saudável, a coisa mais belíssima que eu já vi na minha vida. Então, assim, e ela falou, Bárbara, tudo que você fala funciona. Eu falo, não, é o poder que você me deu. É o poder que você deu à técnica, à prática. Porque ela é assim. Tudo que eu falava num vídeo, no workshop, ela, eu vou fazer. Tipo, uma confiança absurda, né? Nossa, o que a Bárbara fala é uma lei. Que bom que eu só falo coisa boa, né? Na sua vida, pra você, né? Porque não pode estar dando poder tanto pros outros assim, não. Mas no sentido do trabalho, dos programas, ela confiava muito. Eu vou fazer isso, vai funcionar. E ela confiava 100% e ela começou a fazer. E foi manifestando. A família linda dela que ela tem hoje, a casa dela tá sempre cheia. E ela manifestou fazer as pazes com o pai, que ela não via há muitos anos. Coisas e coisas e coisas com esse exercício. Então, quando você olha e você fala, mas eu só tenho meus gatos, eu só tenho a minha cachorrinha, eu só tenho, sei lá, um amigo que mora em outra cidade. Não é eu só tenho. É que bênção que não faltou afeto para mim. Mas, quando eu falo não faltou afeto para mim, você pode olhar e falar, Bárbara, faltou. Sempre tem um ponto de afeto. Ai, Bárbara, ninguém, nem bicho de estimação, tô num outro país, mas tem uma igreja que eu frequento. E essa igreja é um ambiente que eu sinto que tem muito amor quando eu vou na igreja. Pode ser qualquer coisa. Tem um ponto de afeto. Porque você não é estéril. Você entende? Você não está esterilizado. Você continua sendo vida. Existem outras fontes de vida. A gente não é codependente, não pode ser codependente, mas interdependente. Pensa assim. Então o universo não deixa faltar pontos de afeto. Agradece dia e noite. O afeto sempre presente na sua vida que vem mais, vem mais, vem mais. Esse outro ponto aqui para trabalhar a sua afetividade é muito interessante. Você vai começar a agradecer ao universo porque a gente nunca pede, a gente agradece. Você vai começar a agradecer ao universo por haver pessoas na sua vida com as quais você pode ser quem você é. E antes que você fale, Bárbara, não, todo mundo me condena, eu não posso ser o mesmo com ninguém, você vai agradecer.
Você entendeu? Porque a gente não pede, a gente agradece. Deus, muito obrigado, muito obrigada por colocar pessoas na minha vida, por eu ter trocas verdadeiras, sacou? Não é fingir até que se torne real. Ah, Bárbara, mas isso é fingir, porque não tem? Não. É que a gente não pede no futuro, porque o futuro nunca vai chegar. É só a notícia que eu tenho para te dar. É um eterno agora, né? Então o jeito certo de pedir é falar, nossa, muito obrigada por terem todas essas pessoas maravilhosas com as quais eu posso ser quem eu sou. Pode bater meio esquisito no começo, pode dar catarse, você pode chorar, você pode lembrar de todas as pessoas que você não conseguiu ser você. À medida que você vai agradecendo, você vai limpando. Até que um determinado dia, um determinado momento, esse agradecimento vai ser fácil. E você fala, meu Deus, eu tô sentindo. Que maluquice. Tá, eu não tô vendo as pessoas aqui, não tem esse contato no meu celular, mas eu tô sentindo. Obrigada a Deus por todas as pessoas com as quais eu posso ser quem eu sou. Isso é natural falar isso é natural. As pessoas começam a aparecer, os contatos, os amigos começam a aparecer. É assim que a gente faz. E o terceiro ponto é começar a dissolver as armaduras, as cascas que você criou para o afeto. Tem gente que já dissolveu, então tem gente que o primeiro ponto vai ser mais difícil, o segundo, o terceiro, para cada um é uma coisa, por isso que eu trouxe 3 pontos aqui, tá? Então, observe. Você criou cascas muitas vezes para a afetividade. Talvez você já tenha percebido mais no início do vídeo quando eu coloco a substituição do afeto por poder. Tentar consumir ou tentar ser muito foda para tampar a falta de afetividade, né? Então, começa a dissolver essas cascas. Começa a descer os seus graus de desejo, seus níveis de desejo. Quando a gente quer muito, quer, é para abafar uma ausência de afetividade. Então, com esses 2 exercícios, você já começa a colocar o afeto possível na sua vida. E você vai ver que você vai baixar o quer. Você vai baixar os níveis de desejo. E, naturalmente, os níveis de medo vão abaixar também. A gente falou muito disso no workshop Saia da Matrix, que é um workshop novo, também está disponível lá no site. Como a Matrix joga com você, te manipulando, aumentando o seu desejo, aumentando o seu medo. Então você vai baixando desejo, vai baixando medo. Não o desejo saudável de querer estar vivo, co-criar, fazer as coisas, né? Um crescimento natural e positivo, não. Aquele quer para tampar a falta de afetividade. Então, dissolva essas cascas para o afeto. Se você sente que é momento que você precisa, que seria bom, procure uma terapia. Mas aqui no canal, gente, são mais de 400 vídeos gratuitos para você se desprogramar e acessar o seu verdadeiro eu. Não é uma melhor versão. Você não vai construir mais uma máscara para te sufocar. É o seu verdadeiro eu. Então, a afetividade está disponível para você. Você é sempre amado e assegurado pelo universo. Eu sinto muito que talvez você não tenha recebido isso na infância, na adolescência, ou tenha vivido algum relacionamento na vida adulta que desfez a sua autoestima, mas isso não é verdade. Você é sempre amado, apoiado pela vida, e você merece se sentir relaxado, porque é exatamente isso. Quem tudo quer, nada tem. Ou até o que tem lhe é tirado, não é mesmo? Parece muita injustiça. Meu Deus, eu tô perdendo as coisas só porque eu tô ansioso. Não é só. É que essa ansiedade tá traduzindo realmente uma falta mais profunda, que não é só uma crençazinha que dinheirinho é mal, dinheirinho é sujo. Não, tem uma dor, tem uma falta de se sentir amado e assegurado. Talvez muitas vezes por aquelas pessoas que deveriam ter feito esse papel, mas que ou por ignorância ou por outras circunstâncias não fizeram, né? Então, entenda que você como adulto hoje vai se trabalhar esse retorno ao afeto, não com carência, não com codependência, mas a interdependência saudável. Você vê que uma árvore, ela é interdependente. Ela precisa da minhoca que está no solo, do passarinho que come o fruto, os bichinhos que moram dentro dela, tudo preserva o ecossistema. Então o ser humano é um ecossistema dentro do outro, a gente é muito complexo. E esse nosso ecossistema envolve afetividade. Quem tudo quer, nada tem. Quem não precisa, manifesta. Parece injusto,
mas eu tenho certeza que agora, depois de assistir isso tudo, as fichas foram caindo aí. O afeto é valioso. Eu vou agradecer o que eu já tenho. Eu vou trabalhar sair do controle. Eu vou trabalhar esse relaxamento. Mas ele só é possível quando eu coloco a afetividade na minha vida. Isso não significa que amanhã eu vou ter 1 milhão de amigos e sair abraçando todo mundo. Isso não significa que uma pessoa que mora sozinha não tem afeto. Vocês entenderam, né? É do core que a gente está falando. É de como a pessoa se sente por dentro. Porque senão não adianta coach nenhum falar que você tem que relaxar, que você tem que acreditar que você já tem, que o negócio piora, não é verdade? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado grandemente. Se esse conteúdo te ajudou, dá o seu like, deixa um comentário que ajuda demais, manda para o seu amigo. E se você sente que é momento de você se desprogramar a fundo, não só a vida afetiva como a financeira, familiar, profissional e todas as áreas da vida, com um método coeso, com início, meio e fim, seguindo as 3 etapas de desprogramação de crenças, você será o meu aluno no Desprogramação de Crenças Limitantes. O link está aqui. Um beijo e até lá!